E a classe de hoje é com canción. Muito bem-vindos à aula de hoje. Nós vamos falar hoje sobre uma música que eu acho que você conhece. Muito difícil você não conhecer essa música. Talvez você não saiba que o original dela é em espanhol. E não sei se você sabe qual o significado dessa música. Se não sabe, hoje você vai descobrir. E a versão que fizeram em português é bem diferente do que nós temos em espanhol. Enfim, tem várias diferenças que a gente vai comentar hoje. E a letra em espanhol também dá para aprender bastante coisa, então já pega o seu caderno aí. Se você não segue a gente ainda aqui no YouTube, não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever agora. E vamos começar a nossa aula. A música que nós vamos ver hoje, deixa eu mudar aqui. La clase de español con canción de hoy es esta. Acerejé. Conhece? Já ouviu falar dessa música? Olha só como é que se escreve o nome dela em espanhol, né? Acerejé con la J. E em português, a versão que fizeram, a escrita aqui é com H, se eu não me engano. E aí depois a gente vai comentar também sobre algumas diferenças aí. O original, então, é em espanhol, desse grupo de irmãs, que a princípio eram três, depois viraram quatro, uma outra irmã se juntou também, chamado Las Ketchup. Las Ketchup, e aí aqui um parêntese de curiosidade, né? O pai delas era um músico espanhol conhecido como El Tomate. E aí as filhas fizeram um grupo, chamaram de Las Ketchup. Bem, e esse grupo é do sul da Espanha. Isso é interessante, sabe por quê? Muitas vezes, quando a gente fala sobre o acento espanhol, a gente fala assim, que o Z, o CE e o CI tem aquele som que a gente precisa colocar a língua entre os dentes para fazer, né? De fazer C, empezando. Estamos empezando nuestra clase. Algo assim. Só que elas são de Andalucia, são lá do sul da Espanha. E existe uma parte no sul da Espanha que não faz esse Z, CE e CI com som de C. Faz com som de S, como se faz em todos os países da América. Então é legal para você ver isso, que apesar de elas serem espanholas, elas não fazem esse som, não vai ter esse acento que é tão típico da Espanha, mas da maior parte do território da Espanha, não é de todo o país, tá? Então vamos começar aqui com a letra de Acerejé. Não sei se você lembra aí como é que é a versão em português. Algumas partes se assemelham e outras não. Eu me lembro pouco dessa música, mas eu tenho a impressão de que tinha uma menina também na música e tal, na versão em português, mas em espanhol não tem menina nenhuma, é só o Diego mesmo. Então, a primeira estrofe é a seguinte: Mira lo que se avecina. Então, olha aquilo que vem aí, né? Depois a gente vai falar do que significa esse avecina. Tem alguma palavra que você conheça que seja parecida com isso? Mira lo que se avecina. Bem, é um verbo, né? Avecinar-se. Será que te lembra alguma palavra que você conhece? Será que tem a ver o significado? Já vai pensando aí. Então, a princípio, a gente vai ler aqui essa parte e depois a gente vai comentar. Mira lo que se avecina, a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando. Con la luna en las pupilas y su traje agua marina van restos de contrabando. Essa é a primeira parte em espanhol, que não se parece muito com a que nós temos em português, da versão, né? Ali no final fica bem diferente. Sobre essa palavra avecinar-se, talvez você não conheça avecinar-se, mas você conhece a palavra vecino em espanhol? Vecino. Como é que se diz vizinho em espanhol? Vecino. Será que tem a ver com avecinar-se? Para quem gosta de Chaves aí, como é que tem uma parte ali, tem uma música do Chaves, e como é que se fala a vila, aquela vila ali que mora o Chaves? La vecindad del Chavo. Então, vecindade é o quê? A vila, a vizinhança.
Então, avecinar-se é se tornar vizinho, ou seja, se aproximar. Então, avecinar-se é a mesma coisa que acercar-se, aproximar-se. Então, olha aquilo que vem aí, mais ou menos assim, né? Quem é que está chegando aí? A la vuelta de la esquina, na volta da esquina, dando a volta da esquina, né? Chegando ali, viene Diego rumbeando. Essa palavra rumbear, ela pode significar, pode ter a ver com rumbo, de ter um rumo, né? Ele está se encaminhando com um certo objetivo, mas aí na música, o sentido é esse aqui, ó, salir a bailar, festejar, en especial em grupo e com certo grado de desenfreno. Então, desenfreno, ou seja, sem freio, né? Então, geralmente é sair para dançar, para se divertir, geralmente um grupo de pessoas e com certo grado de desenfreno. O que seria isso? Sem freio, ou seja, eles estão muito animados, é um grupo que está muito animado, louco, saindo para dançar, para se divertir à noite, meio que sem limites, né? Tomar todas, dançar até o chão, coisas assim. Então, isso seria rumbear, tá? Nesse sentido da música. E fica claro também quando a gente vê o clipe do original, porque na hora que ela fala rumbeando, ela faz uma dancinha assim com os ombros. Então fica claro que o rumbear aí não está no sentido de que ele tem um rumo, ele tem um objetivo, um lugar ali em vista e ele está se dirigindo a esse lugar. É mesmo sair para se divertir. Com la luna em las pupilas, isso aí é estranho, já começa a ficar esquisita essa música aqui. La luna em las pupilas. Pupila igual em português, né? Agora, la luna, assim, a lua cheia. Então, ele tá com a pupila super dilatada, o Diego, né? O que você andou fazendo, Diego? Tá aí com a pupila bem dilatada. Isso traje água marina. Quando a gente fala de traje em espanhol, é uma roupa muito chique, muito elegante, tá? Ou então uma roupa específica para alguma situação, por exemplo, um traje para praticar um esporte específico. Agora, a isso, traje água marina, ele tá então super arrumado, né? Tá com uma roupa chique aí para ir dançar, se divertir. Água marina, a cor, né? A cor da roupa dele. E agora, na roupa dele, o que tem na roupa dele? Van restos de contrabando. Contrabando, igual em português, né? Alguma coisa que é ilegal, que é ilícita ou que é pirateada. E aí, van restos de contrabando não faz muito sentido, né? Tem uma música espanhola, bem, é em espanhol, mas eu acho que ela é mais da América Latina, não sei agora qual é a origem do país, em que fala de ojos de contrabando. E isso quer dizer que é uma pessoa que tem um olhar que engana, é um olhar que você não pode confiar muito. Então, onde tem essa palavra contrabando, tem a ver com falsidade, tem a ver com algo que você não pode confiar, ou produtos contrabandeados, produtos de origem duvidosa, ou ainda produtos pirateados, né? Aquela cópia barata que você acha que é uma coisa, mas não é, que tem aquela coisa que tem a ver também com falsidade, com o engano, tá? Então, o que tem na roupa do Diego, esses restos aí de que seria? Não sei. Continuando, já estou acabando com a infância de alguém ou não? Tem gente que dançou essa música muito quando era pequenininho, né? Bem, o original é essa, gente. Próxima parte. E donde más no cabe un alma, allí se mete a darse caña poseído por el ritmo ragatanga. E el DJ, que lo conoce, essa palavra DJ, né? Como é do inglês, geralmente essa sigla se lê em espanhol ou DJ mesmo, J, ou DJ, né? Fazendo esse som de I como se fosse doble L, né? Então, em algumas músicas, as pessoas pronunciam DJ ou DJ. Que lo conoce, toque el himno de las 12 para Diego la canción más deseada. E la baila e la goza e la canta. Então, se alguém achava aí que no português, né, na versão em português é ela baila, ele curte, ela dança ou alguma coisa assim, não tem ela nenhuma nessa música em espanhol. O áudio tá ruim? Ai, deixa eu ver se eu aumento aqui
para quem tá no Instagram. Ver se melhorou aí. Espero que esteja melhor. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui de mim, senão eu coloco o microfone. Realmente hoje o celular fica um pouquinho mais afastado. Vamos lá. Continuando, o que significa então essa parte? E donde mais não cabe um alma, ou seja, ele chegou a um lugar que está completamente lotado. Não cabe mais uma alma aí, é o que ela diz na música, né? E donde mais não cabe um alma. E por que tá un alma? Un, como se fosse uma palavra masculina. Quando a gente tem uma palavra feminina em espanhol que começa com A ou HA e essa primeira parte da palavra, essa primeira sílaba é a sílaba mais forte, a gente vai usar um artigo masculino. Então, un alma, el alma. É a mesma situação lá do el agua, né? A água. Agora, se eu quiser dizer a água fria, vai ficar el agua fria, porque a água continua sendo uma palavra feminina, tá? Então, a mesma coisa aqui. Alma é palavra feminina, mas como começa com A, e essa primeira sílaba é a parte mais forte da palavra, a gente vai usar un para acompanhar. Donde mais não cabe un alma, aí se mete, ou seja, ele entra aí a dar-se canha, a dar-se canha. Então, existe a palavra canha sozinha em espanhol, que significa isso daqui, ó. É a cana de açúcar, ou ainda o caldo de cana, ou então a vara de pescar, que é feito com uma cana, né? Geralmente é um bambu, mas se parece com a cana. Então, vara de pescar também. E na Espanha, canha, ainda você pode, para pedir uma cerveja, você pode pedir uma canha. Agora, dar-se canha não tem nada a ver com isso. É uma expressão. O que significa dar canha? Essa expressão, ela vem do seguinte. Deixa eu contar a historinha aqui para vocês. Ela vem da seguinte situação. Imagina um animal, um burro ou um cavalo, que está levando carga. Então, a pessoa que está guiando ali o animal não está montado nele, né? Está do lado ou está na frente. E o animal começa a diminuir o ritmo ou para. Essa pessoa tem uma canha, tem uma vara na mão e começa a bater no animal, a dar-se canha, dar-lhe canha ao animal. E aí começa a bater no animal para quê? Para ele andar, para ele aumentar o ritmo dele. Então, daí que vem essa expressão dar-se canha, que também se usa em outros sentidos, como aqui na música. Então, a gente tem o seguinte: provocar ou recriminar a alguém, ou seja, pode ser você brigar com alguém pela conduta da pessoa, a pessoa não agiu legal e você vai lá e briga com ela, reclama. Não é esse aí o sentido. Outra possibilidade, aumentar a velocidade ou a intensidade de algo, dá mais canha ao coche, por exemplo, ou seja, dá mais velocidade aí para o carro, né? Acelera, aumenta aí a velocidade do carro, a intensidade. Ou então, pegar, golpear, vapulear, que é bater, né? Pegar, golpear, em espanhol, tá aí no sentido de bater. Então, gente, aqui na música, qual desses sentidos que se encaixa melhor? Esse daqui, né? Aumentar a velocidade ou a intensidade de algo. Então, é esse do meio aqui. Então, ele entra e começa a aumentar a intensidade, ou seja, ele entra com tudo, né? Já começa a dançar, empolgar as pessoas que estão em volta, já entra com a energia lá em cima. Poseído por el ritmo ragatanga. E o DJ que lo conoce, o DJ conhece quem? Agora que é legal essa parte aqui para a gente entender, para a gente aproveitar e entender um pouco sobre o que a gente chama em espanhol de pronome complemento, né? Que é aquela palavrinha, esse lo, lá, los, las, le, les, são alguns exemplos, né? Que aparecem bastante em espanhol e que vão sempre retomar algo que foi dito anteriormente. Então, vamos entender aqui o que é que o DJ conhece, ou quem, né? Então,
O Diego entrou lá na discoteca, que estava lotada, e já começa a dançar alucinadamente, cheio de energia. E o DJ que lo conoce, conhece quem? Conhece o Diego. Então, o DJ que conhece al Diego, eles são amigos, então o DJ conhece muito bem o Diego. O que que ele faz? Toca el himno de las 12. 12 em espanhol, não tem nada a ver com doce em português, é um numeral, é 12. E aqui, de las 12, estamos falando de hora, né? Las 12. Então, às 12 horas, pode ser o quê? Meio-dia ou meia-noite. Provavelmente é meia-noite aí, né? Já que ele está numa discoteca. Então, el himno de las 12. Ou seja, e aí, himno tá no sentido de aquela música que todo mundo curte, né? Aquele musicão, assim. Então, toca a música que tá nas paradas ali, a melhor música e tal, da meia-noite, ou seja, como se fosse a melhor, uma das melhores músicas dali da noite, da boate e tal. Para Diego, la canción más deseada, então é tipo a preferida dele, né? E aí escuta, quando escuta, ele começa a tocar música aí que ele fica louco mesmo, né? E la baila, e la goza, e la canta. E esse lá aqui se refere a quê? A la canción. Então, e o que que acontece aí? Diego baila la canción. Diego goza la canción. Diego canta la canción. Então, esse lá tá retomando aí a palavra canción. Então, ele dança, né? Ele la baila. Ele la goza, ou seja, ele se diverte muito, ele aproveita ao máximo. O verbo gozar em espanhol é se divertir, aproveitar. Então, aí é que ele fica louco mesmo, super se diverte. E la canta. E aí ele começa a cantar a música. Então, aqui é como se fosse uma ilustraçãozinha, né, do que seria El himno de las 12. Então, é a música lá da meia-noite, de las 12, e que é a música que está bombando naquela boate, é daquelas músicas preferidas do pessoal que toca mesmo quando tá na melhor parte da festa. E aí vamos pular o refrão, né, el estribillo, para a gente falar dele aqui ao final. Vamos falar, então, esse é o penúltimo parágrafo depois desse, da penúltima estrofe, depois dessa a gente já vai falar do refrão. Não é coisa de brujeria. Brujeria. Mesma coisa que aconteceu lá no início da música, né? Você, não sei se você conhece a palavra brujeria, mas será que você conhece alguma palavra parecida? Foi o mesmo pensamento que nós tivemos lá quando vimos o avecinar-se. Talvez você não conheça avecinar-se, mas você conhece vecino, vecindade. E aí você começa a pensar. Geralmente, essas palavras são da mesma família, né? Como pedra, pedrinha, pedregulho, pedreira, pedrada. Então, encontrou uma palavra, antes de você ir buscar o significado para ter certeza, pensa se você conhece alguma palavra semelhante. Como nós fizemos aí com avecinar-se, agora eu te convido a fazer com brujeria. Brujeria, não sei se você já ouviu essa palavra, mas será que conhece alguma parecida? Voltando aqui. No es cosa de brujería que lo encuentre todos los días por donde voy caminando. Diego tiene chulería. Diego tiene chulería. ¿Qué sería eso? Y ese punto de alegría Rastafari afro-gitano. O que isso quer dizer? Vamos ver aqui. Então, brujeria, talvez você não conheça, mas será que você conhece a palavra bruxa? Significa bruxa em espanhol. Então, olha só, em português, bruxa, bruxaria. Em espanhol, bruja, brujeria. Aí esse A virou um E, tá? É parecido, não é igual. Brujeria. Que lo encuentre, que encuentre a quién? A Diego. Entonces yo encuentro a Diego com que frequência? Todos os dias. Se a gente encontra esse apóstrofo aqui em espanhol, significa o quê? Que uma parte dessa palavra sumiu porque a pessoa quis escrever como se fala.
para aproximar ali da pronúncia, da oralidade. E geralmente isso acontece quando a pessoa está falando de uma maneira mais descontraída, está falando com os amigos, mais rápido. Então, ao invés de pronunciar todos os dias, como é que principalmente os espanhóis, né, que falam muito rápido, falam todos os dias. Todos os dias. Com que frequência encontras a Diego? Todos os dias. Todos os dias. Esse D e o O aí já desaparecem. Porque eles já falam o D muito fraquinho, né? Todos os dias. Então, todos os dias. Já vira todos os dias. Por donde vou caminhando? Por onde eu vou andando, caminhando. Diego tiene chuleria. O que seria chuleria? Olha, agora eu vou te pedir uma ajuda para que você me diga qual palavra em português você encontra para usar como tradução de chuleria. Por quê? Talvez você não conheça chuleria, mas será que você já encontrou em alguma música, já escutou em algum lugar ou em algum filme a palavra chulo, chulo ou chula? Imagina, geralmente a pessoa tá com uma roupa muito bonita, assim, super arrumada para ir à noite, para sair à noite, para ir a uma festa, e a pessoa fala: "Mira que chula estás! Te ves muito chulo!" Ou seja, você tá muito linda, muito gata. Mas esse chulo e chula é no sentido de essa pessoa está linda, está arrumada, mas está com um ar de sedutora. Saiu, tá querendo sair para seduzir, para, né? Então tem ali um ar também de que tá querendo pegar alguém e tal. Então se arrumou toda, tá muito linda e sedutora. Então, o Diego, tiene chuleria, então seria o quê? Tem a ver também com legal, tá? Às vezes a pessoa usa assim, ah, esto es muy chulo. É um jogo, por exemplo, né? Este juego es muy chulo. Então, esse jogo é muito legal, muito maneiro. Então, também tem esse sentido. Agora, quando se usa para pessoas, saiba que tem a ver com ser uma pessoa legal, uma pessoa bonita e uma pessoa charmosa, sedutora. Então, o que que seria isso, gente? Esses são os atributos que o Diego tem. Eu coloquei até aqui uma foto, né, de um meme que eu encontrei na internet. É isso aí, ó. O Papi Chulo, esse Papi Chulo, ele tá aí, olha o olhar dele, né? Tudo arrumado, óculos escuros, com a mãozinha na gola, se sentindo. Geralmente a pessoa, quando falam assim, teve esse chulo, ou que a pessoa tem chuleria, a pessoa é assim, ela é bonita, é sedutora, tá gata e tal, e sabe que tá gata, sabe? Então manda esse olhar assim sedutor e tal. O que seria isso, gente? O Diego, ele tem o quê? Ele tem um borogodó ali, ele tem o quê? Um charme. Porque charme é pouco, né? É uma mistura de tudo isso. O legal de quando a gente vai estar estudando um idioma é, às vezes, a gente perceber isso, que uma palavra nem sempre vai corresponder a uma palavra em português. Você pega a ideia e beleza, agora eu já sei o que é uma pessoa que tiene chuleria. Você conhece alguém assim? Veio alguma imagem na sua cabeça, na persona que tiene chuleria? Ou seja, que quando sai tá toda bonita e tal, sedutora e tá com esse ar de poderoso, poderosa, né? Ela sabe, essa pessoa se arrumou, tá gata, tá sedutora e sabe que está assim. Então tá podendo. Então agora você já entendeu o que é chuleria. Eu não conseguiria, seria bem difícil pegar uma palavra só em português para colocar aí nesse sentido. Continuando, e esse ponto de alegria, então ele também tem um toque de alegria, Rastafari afro-gitano. E aí a gente fala da origem dele, né? Então, o Rastafari e o estilo também, né? Rastafari, afro, que vem de africano. Gitano, o que é gitano? Cigano. Então, o Diego é uma mistura desses três. Se vocês forem ver o clipe, né, do original, do Las Ketchups, Las Ketchup, não tem esse S no final, vocês vão ver que é um homem que está entrando numa boate e tal, e ele é bem moreno. Não sei se seria negro, assim, ele tem a pele bem morena, não dá para ver muito o rosto. Ele tem um cabelo. Não é Rastafari, o cabelo do rapaz que aparece no clipe. É mais para um Black Power, não muito grande, assim, um cabelo mais crespo e um pouco comprido. E aí, então, o Diego tem essa mistura, esse ar de tudo isso, e provavelmente a alegria vem desse estilo e dessa origem dele.
Então, Rastafari e Afro-Gitano. O Diego tem essa mistura aí. E então, gente, o bendito refrão. O que seria isso? É uma porção de palavras que não fazem nenhum sentido em espanhol, mas é interessante a gente ver como é que essa parte ficou transcrita em espanhol e como é que ficou na versão em português. Então, a sererê em espanhol, o original, é com J, né? Olha o som do J, do J aí, da letra J, a sererê, ra, de ré. E em português colocaram o H, né, como se fosse um re do inglês, né? E onde tem o H, então, no português, vai ficar o J em espanhol. E o R se manteve, a sererê, né? E aí, uma porção de coisas que não fazem nenhum sentido, né? Mahab, andebug, andebuididipi. E agora, para quem estava desde o início da aula e já viu que o Diego estava andando pela rua com as pupilas dilatadas, né, com a lua nas pupilas, e tinha algum resto de coisas, algum resto na roupa dele que não se sabe do que é, restos de contrabando, de alguma coisa ilegal, falsa, não sabemos. Bem, para quem cantou e dançou muito essa música quando era criança, já viu então que o Diego estava meio alterado, né? Ainda mais porque ele entra na boate totalmente louco. Esse Asererê Raderê, existe uma teoria de que é o início de uma música de hip hop em inglês que realmente se parece bastante. Então, esse Asererê Raderê seria tudo em inglês, Ace the hip hop, the hip. Então, existe essa música, mas é do inglês. E aí, gente, isso ainda por cima corrobora para a questão de que provavelmente o Diego estava completamente louco, drogado nesse dia, né? Em que ele se aproxima, então, da discoteca, entra a dar secanha, ou seja, entra na discoteca lotada e já dança enlouquecidamente. E quando começa a tocar essa música, que é El Himno de las Doce, que provavelmente é esse hip hop em inglês, ele fica mais louco ainda e começa a dançar muito e cantar de uma maneira completamente distorcida, porque ele estava muito louco. É isso. Bem, tirando essa história toda, que agora você já deve ter entendido de onde vem esse acererê, dá pra gente aprender bastante coisa com essa música e entender um pouco mais dos pronomes complemento, aquele lo lá, que aparece tanto em espanhol e que para quem está começando a estudar a língua espanhola, às vezes causa bastante estranhamento. Então é muito legal você ver isso. E a dica que fica também da nossa análise dessa música é a seguinte: quando você encontrar uma palavra que você não conheça, antes de buscar o significado, você precisa fazer duas coisas. A primeira delas, será que você conhece alguma palavra parecida com essa? Não conhece a vecinar-se, mas conhece vecino? Conhece vecindade? Vai buscando aí pelas palavras que você conhece. A segunda coisa que você vai fazer é: que palavra será que se encaixa, que sentido será que se encaixaria aqui nesse contexto que eu estou vendo? Depois disso, aí você pode buscar o significado para ter a certeza, né? Se você acertou, se errou, se tem a ver mesmo com aquela palavra que você achou parecida ou não. Porque, olha, geralmente tem a ver sim. Então, vale muito a pena você fazer essa reflexão antes de ir correndo lá para o Google Tradutor, tá bom? Te espero para nossa aula de amanhã, que amanhã também tem aula de espanhol aqui. Nós vamos falar sobre os usos do verbo ser e tener. Tem várias maneiras, vários usos, e é importante que você saiba, porque são verbos muito utilizados na língua espanhola. Você vai ver que em muitos contextos, para conversar até, você vai precisar aplicar esses verbos. Então, espero vocês amanhã. Um beijo, tchau, muitas gracias. Nos vemos amanhã, então.